Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Sociologia das Organizações. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar trazendo essa discussão entre as contribuições da sociologia enquanto uma ciência, a administração enquanto um conjunto de práticas. A relação entre esses dois campos, como abordado nas aulas anteriores, forma a disciplina da sociologia aplicada à administração. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir dois aspectos, dois eixos que são muito importantes para se entender a relação das organizações com a sociedade e do conteúdo das relações sociais que ocorrem dentro dessas organizações. Então, na primeira parte da aula, nós vamos trazer aqui o entendimento das organizações como sistemas hierárquicos e, na segunda parte, nós vamos trazer aqui uma discussão sobre cultura organizacional. É recorrente que nós, tanto na nossa vida cotidiana quanto na nossa atividade gerencial, acadêmica, que quando nós nos deparamos com organismos, entes que são complexos, é comum que a gente faça uma classificação, a divisão dele em partes. Por exemplo, o corpo humano, ele é entendido a partir das células que formam tecidos, esses tecidos formam os órgãos e os órgãos constituem sistemas, esses sistemas que são responsáveis pelo funcionamento do corpo humano. Da mesma forma, as organizações podem ser entendidas, as organizações enquanto coletividades formadas por diferentes pessoas que estão ali orientadas e engajadas por um conjunto de objetivos e metas. Essas organizações, elas são coletividades complexas e aí dessa forma a gente pode entendê-las também a partir dessas classificações, entendê-las a partir de sistemas. É o que algumas abordagens da sociologia, principalmente as perspectivas sistêmicas, vêm trazer. E esse tipo de classificação, ele é importante para a gente, enquanto administrador, a partir do momento que ele traz uma visão mais apurada das partes que constituem essa organização e da própria relação das organizações como um todo com a sociedade em que elas estão, elas fazem parte e são inseridas. Essas organizações, então, a partir do momento que a gente entende elas como sistemas, é possível, primeiramente, destacar que esses sistemas, eles são formados por partes menores, que são denominados subsistemas, e cada um desses subsistemas também vão ter outros subsistemas. Isso tudo, essa relação, esse exercício, isso vai depender do nível de análise, do nível de referência que vocês, enquanto gestores ou futuros gestores, vão se deparar nas análises que vocês forem fazer com relação à relação das organizações consigo mesmas, que pode ser um tipo de análise a ser feito, e das relações das organizações com outras organizações, entendendo esse grupo de organizações como um campo organizacional ou um ecossistema que está inserido na sociedade, tomando como nível de análise, subindo a nossa análise. E da mesma forma a gente pode pensar na relação interna da organização, que é formada pelos subsistemas, tais como departamentos, seções e, no nível básico, as pessoas ou os participantes que constituem essas organizações. Aqui nós trazemos um exemplo que mostra melhor essa relação entre a classificação das organizações como sistemas ou, enfim, dos diferentes subsistemas que formam as organizações. Aqui nós temos um exemplo de uma empresa rural. Essa empresa, ela é formada por diferentes departamentos, que no caso foi destacado os departamentos de venda, produção, outros departamentos, que constituem um sistema. Nós estamos partindo como nosso nível de referência, o departamento. Nós estamos fazendo uma análise, vamos pensar numa situação hipotética, um tipo de leitura dos departamentos da organização. Esse sistema, os departamentos, eles se relacionam com subsistemas, no caso que seriam as seções. Nós estamos pegando aqui um departamento específico, que é o departamento de produção. Esse departamento, ele é constituído por diferentes seções, tais como a seção de plantio, a seção de colheita, o lavador, os produtos que são colhidos dentro dessa empresa e, de forma específica, se a gente for tomar a seção de colheita de forma específica, ela é constituída
por diferentes participantes, diferentes pessoas que formam ela. Esse tipo de análise permite a gente ter uma noção de que, tomando como nível básico os participantes que formam essa sessão de colheita, à medida que a gente vai aumentando o nosso nível de análise, tende-se a aumentar a complexidade das relações. E aumentando essa complexidade, é também importante destacar que a eficiência das operações, elas são diretamente relacionadas com os níveis abaixo, os subsistemas que formam esse sistema que nós tomamos como referência, no caso, o nosso departamento de produção nessa empresa rural hipotética do nosso exemplo. E também é importante destacar que essa relação ela não é apenas vertical. É importante destacar que há também uma relação entre esses departamentos, uma relação horizontal, e que essa relação ela deve ser considerada partindo da ideia de um cliente interno que esse sistema, formado pelos departamentos, tem. Esse tipo de relação, quando a gente assume que um outro departamento é nosso cliente, é cliente do departamento que eu trabalho, isso é importante para se pensar na eficiência das operações, Então, eu devo tratar um departamento como um cliente, isso tudo pensando nesse processo de eficiência dentro das organizações. Agora que nós entendemos as organizações como sistemas hierárquicos formados por diferentes partes e de que forma essa classificação influencia e nos ajuda a ter uma gestão mais eficiente, nós vamos discutir e procurar entender o conteúdo dessas relações no contexto das organizações. Então, nós vamos adotar o conceito de cultura, que é um conceito utilizado em diferentes áreas e também é utilizado pela sociologia para fazer essa discussão. A cultura pode ser entendida tanto no sentido individual, que está relacionado ao intelecto da pessoa, ao conjunto de conhecimento, geralmente conhecimento erudito, que um indivíduo acumulou ao longo da sua vida, como também pode ser pensado no sentido coletivo. E cultura, quando pensado num sentido coletivo, está relacionada a um conjunto de comportamentos, crenças, valores espirituais, objetos materiais que são partilhados por membros de uma sociedade. A cultura, nesse sentido, ela diferencia sociedades. Nesse sentido, é possível pensar na cultura como formada por um conjunto de ferramentas, utensílios, objetos, enfim, aspectos materiais, artefatos materiais, bem como a linguagem, os hábitos, as normas, as crenças, os valores, que também constituem essa sociedade. E também, por fim, os sentimentos, as atitudes, as pessoas que se inserem nessa sociedade, elas demonstram. Isso tudo constitui a cultura de uma sociedade. Contudo, as sociedades elas não são homogêneas e aí, nesse sentido, tal como pensar na organização como um sistema formado por subsistemas, as culturas de uma sociedade elas também possuem segmentos. E esses segmentos é o que a gente chama de subcultura. Essa subcultura, ela também pode ter um conjunto de subculturas ou mesmo contraculturas, que seriam segmentos de uma cultura mais ampla que atuariam como resistência àquele conjunto de aspectos que formam a cultura mais ampla. Um exemplo de movimento de contracultura, o movimento hippie, ele era um movimento de resistência à cultura da época, marcado por uma série de características. Quando a gente está pensando, por exemplo, no Brasil, na cultura brasileira, é muito simples de se perceber essa relação entre subculturas, A depender da região que a empresa, as pessoas estão localizadas no Brasil, há uma cultura diferente. Elas formam subculturas da cultura brasileira ampla. Da mesma forma, se a gente pensar numa cultura japonesa, é possível também se destacar essa relação entre subculturas. E quando a gente está falando de organizações, pensando nas organizações como coletividades complexas formadas por diferentes pessoas, também é possível se pensar no conceito de cultura. Por quê? Porque as organizações elas são formadas por pessoas que desempenham atividades de trabalho. Essas atividades, por sua vez, elas são formadas por um conjunto de normas, de rituais, de procedimentos
que são institucionalizados dentro dessas organizações e servem de referência para as pessoas e, por sua vez, diferenciam essas organizações de outras. Então, as organizações são formadas também por subculturas, né, dentro dos grupos que se constituem dentro das organizações, e para análise desse fenômeno dentro das organizações e para gerenciar a cultura das organizações, é possível, né, se formular um conjunto de variáveis que viriam a ser as tecnologias, né, que está relacionado aos resultados das operações, né, os bens ou serviços prestados que diferenciam a organização das outras. Uma organização que produz um determinado tipo de bem de uma certa forma, a partir de um processo específico, isso está relacionado à cultura dessa organização e a diferencia de outras. Também os preceitos, né, que são as normas, os procedimentos e as normas de relacionamento, os rituais que são desenvolvidos dentro das organizações, que também a diferenciam das outras. E os sentimentos, né, que está relacionado às emoções decorrentes tanto da execução de certas atividades, né, enfim, sentimentos de satisfação ou alienação relacionados àquela atividade. Os sentimentos também estão relacionados à obediência de normas e procedimentos, e esses sentimentos eles são representações da cultura das organizações. É possível também considerar que essas três variáveis elas são medidas e elas diferenciam-se a partir do momento em que as organizações também são diferentes umas das outras. Então, em certos setores, é possível observar que a cultura vai ser mais forte em relação às tecnologias do que aos preceitos, assim como uma relação contrária disso, a depender do tipo da organização. E a análise dessas variáveis ela vai ser desempenhada a partir de um conjunto de técnicas, né, de observação da cultura, observação das relações que são desenvolvidas ali. E essa análise, essa observação vai gerar um conhecimento para o gestor que vai poder entender a cultura da organização que ele está inserido e, a partir disso, tomar decisões mais certas, mais assertivas com relação à sua organização e à forma como que ela se relaciona com a sociedade, com os campos de modo geral. Bom, na aula de hoje, a partir desses dois conceitos, eles serão conceitos que nós vamos trazer em aulas futuras e só para uma base, né, para a próxima aula, a partir do momento que a gente entende as organizações como subsistemas hierárquicos e também a partir do momento que a gente traz essa discussão do conteúdo dessas relações a partir do conceito de cultura, nós podemos discutir uma série de fenômenos, uma série de tópicos que são importantes para a gestão das organizações, tais como o conflito, o poder, a estrutura organizacional, a competição e a cooperação, a liderança, né? São todos fenômenos que são desenvolvidos dentro das organizações a partir desses eixos que a gente discutiu aqui hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e nós nos vemos na aula seguinte.